bom dia, a paz do Senhor Jesus. Este é mais um dia que o Senhor fez, portanto, nos alegremos e regozijemos nele. Sejamos gratos por mais um dia. Deus é bom o tempo todo e a sua bondade se estende de geração a geração. Hoje, dia 26 de maio, vamos para mais um devocional, mais um café com palavra para a glória do nome do Senhor. Nosso devocional de hoje tem um título bem interessante: Descalço em si mesmo. É um título que nos faz refletir. Só em ouvir esse título já nos leva a uma reflexão. Descalço em si mesmo. É muito interessante que muitas vezes nós nos armamos, nos calçamos, vestimos armaduras e não deixamos algumas coisas que é para entrar no nosso coração. Então hoje nosso devocional é sobre isso, descalço em si mesmo. Voltamos para o livro de Atos, a igreja continua progredindo, a igreja continua crescendo e o apóstolo Paulo agora se encontra na sua segunda viagem missionária. Chegamos no capítulo 18, quando Paulo chega a Corinto. Quando Paulo, depois que ele deixa Atenas, ele vai para Corinto. Chegando em Corinto, ele encontra um homem e uma mulher, um casal chamado Priscila e Áquila. Bom dia, irmã Rose, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Então ele chega lá em Corinto e ele encontra esse casal. Como eles trabalhavam com a mesma coisa, eles se identificam. Esse casal tinha acabado de chegar da Itália por causa de um decreto feito pelo imperador Cláudio contra os judeus. Então eles vêm embora da Itália e vêm para Corinto. Chegando ali em Corinto, eles encontram Paulo e eles, tanto Paulo como eles, trabalham no mesmo ramo, eles constroem tendas, então por isso eles têm algo em comum. Paulo passa a trabalhar junto com eles e eles convidam Paulo para morar na casa deles, para ficar na casa deles enquanto ele está ali. Paulo fica ali em Corinto 1 ano e 6 meses, edificando a igreja, abençoando a igreja. E todos os sábados ele vai para a sinagoga pregar. Porém, quando Silas e Timóteo chegam lá, que eles vêm da Macedônia, se encontram com Paulo, Paulo passa a se dedicar totalmente à pregação da palavra. E ele todos os dias está pregando e os judeus começam a se opor e a blasfemar. Chega um ponto que Paulo rasga as vestes e diz assim: olha, eu estou livre do sangue de vocês. Que o sangue de vocês caia sobre vocês mesmos. Eu já estou cansado, tenho pregado e vocês rejeitaram. Então agora eu vou para os gentios. Então a partir dali, Paulo começa a pregar para os gentios. Mas Crispo, um dos principais da sinagoga, o tipo chefe da sinagoga, ele creu no Senhor e ele se converteu ao Senhor. Também um homem chamado Tício Justo, que morava vizinho à sinagoga, também se converteu ao Senhor. E esses homens também passam a sofrer perseguição, porque eles se converteram ao evangelho que estava sendo pregado por Paulo. E Paulo continua ali. E o texto nos diz no versículo de número 11 que Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Até que chega um ponto que Galho, que era o procônsul da Acaia, chega ali em Corinto. E quando esse homem chega ali, os judeus, eles persuadem esse homem, leva Paulo até a presença deles, diz: olha, esse homem está enganando o povo e está levando o povo a adorar a Deus de uma forma errada, rejeitando a nossa lei. Esse Gaio faz quase como Pilatos, talvez até pior. Ele diz assim: rapaz, como é questão de palavra, ele não matou ninguém, ele não bateu em ninguém, eu não vou me meter nessa questão. Resolvam vocês mesmos. E no mesmo instante, esse pessoal começa a espancar o principal da sinagoga, que era Crispo, e o justo lá que entregou a vida para Jesus. Ele vê e pega Sóstenes, começa a espancar Sóstenes, que era o principal da sinagoga, mas ele nem se incomoda. Ele: não é comigo, estou nem aí. Nisso, depois, passadas essas coisas, Paulo permaneceu mais alguns dias ali e conclui a sua segunda viagem missionária, se despede dos irmãos e leva em sua companhia Priscila e Áquila, e ele vai para Cencreia. Lá de Cencreia ele vai para Éfeso. Lá em Éfeso ele se despede dos irmãos, abençoa os irmãos pedem para ele ficar mais um tempo ali, mas ele diz que ele tem
obra para fazer, e dali ele vai para Cesareia. Chegando em Cesareia, ele passa pela Galácia e pela Frígia e confirma todas as igrejas que ele deixou instaladas ali. Vai reforçando, abençoando a vida dos presbíteros, ajudando os irmãos, trazendo graça. Passa algum tempo e ele começa então a terceira viagem missionária. Dessa terceira viagem dele, vai de Éfeso, chega ali em Éfeso um judeu natural da Alexandria chamado Apolo. Esse homem, ele é muito fluente nas palavras, ele é muito eloquente, ele tem muito poder nas palavras. Significa que ele tem um vocabulário muito aguçado, muito polido, e também muito conhecimento das Escrituras. Ele conhecia muito a lei e tudo que já tinha escrito do Antigo Testamento. Esse homem dominava com muita propriedade. Ele era muito assim, culto. E ele começa a pregar, e Priscila e Áquila começam a observar e veem que esse homem é muito versátil nas palavras, tem muita eloquência, mas só que eles não conheciam ainda, ele não conhecia ainda o Espírito Santo. Ele só conhecia o batismo chamado batismo de Jesus, que era o mesmo batismo de João, que era o batismo nas águas. Então Priscila e Áquila o levam para sua casa e o instruem através do Espírito Santo, ensinando para ele sobre o Espírito Santo, trazendo para ele todas as verdades sobre Jesus Cristo. Então, quando ele diz que quer percorrer a Acaia agora, levando agora esse evangelho, que está agora não só o conhecimento, mas agora também tem o Espírito. Não é só mais a verdade, mas também o Espírito. Ele agora está cheio do Espírito Santo e ele quer levar. Então Priscila e Áquila fazem algumas cartas encomendando os irmãos da Acaia que Apolo está indo em nome deles, em nome de Paulo. E ele vai, e o texto nos termina no capítulo 18, dizendo que este homem com grande poder convencia publicamente tanto os judeus como gregos, por meio das Escrituras, que Cristo é Jesus. Que Jesus é o Cristo, que convinha que viesse, padecesse, entregasse a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, nós concluímos mais um capítulo 18 do livro de Atos, a história linda da igreja. A igreja continua crescendo. E ainda hoje a igreja continua crescendo em Cristo Jesus, dando frutos para a glória do nome do Senhor. Amanhã a gente entra no capítulo 19, nessa continuação da terceira viagem missionária de Paulo. Glória a Deus. Vamos para o nosso devocional. Descalço em si mesmo. O texto base do nosso devocional de hoje é no capítulo 3 de Êxodo, versículo de número 5. Aquele texto do encontro de Moisés com Deus, que diz assim: Então disse Deus, não se aproxime, tire primeiro as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Moisés vê uma sarça queimando, pegando fogo. Mas a sarça está queimando, mas não está se consumindo. Não está sendo destruída pelo fogo. E ele fica muito curioso. E ele pensa, vou me aproximar para me ver o que está acontecendo. Nisso, a voz do Senhor fala com ele. Diz, Moisés, Moisés. E ele diz, eis-me aqui. E o Senhor diz, olha, não se aproxime. Antes, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa, é lugar santo. E ali o Senhor confirma o chamado de Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Nas narrativas bíblicas, as sandálias, elas sempre têm muita importância. Elas simbolizam mais do que um simples acessório. Nas Escrituras, elas representam um caminho, uma escolha. É tanto que quando o filho pródigo vai embora, ele vai com sandálias nos pés, mas quando ele volta, ele vem sem sandálias, porque aquele caminho que ele escolheu já não servia mais. Ele entendeu que aquele caminho não era o caminho para ele, e ao retornar para a casa do seu pai, ele já não tem mais sandálias nos seus pés, ele vem com os pés descalços. As sandálias também nas Escrituras são feitas para proteger os pés dos perigos dos terrenos ásperos, dos terrenos quentes,
pelo sol castigante dos desertos, o repleto de espinhos. As sandálias também nos distanciam da plena experiência do contato com o solo que tocamos. Se a gente está com a sandália no pé, a gente não sente, por exemplo, a areia macia ou uma grama verdinha, macia, não tem como a gente sentir se a gente tiver com sandálias nos nossos pés. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual Moisés, ao encontrar-se com Deus pela primeira vez, foi instruído a tirar as sandálias dos pés, a tirar os seus calçados. Por quê? Porque ao remover suas sandálias, seus pés puderam tocar diretamente o solo sagrado, aquele solo que naquele momento estava sendo contagiado pela presença de Deus, pelo fogo da presença, pelo calor da presença, pelo Espírito de Deus que estava ali naquele lugar, agindo naquela sarça que queimava. Ao tirar as sandálias dos pés, Moisés pôde ter um contato direto com aquele calor, com aquele fogo da presença. Quando ele tocou o chão sem sandálias, ele pôde sentir de modo pleno a presença de Deus. Assim como sentimos a areia fina quando nós damos uma volta na beira da praia e a gente sente a areia escorrendo nos nossos dedos. Assim Moisés sentiu a presença de Deus. Que coisa extraordinária, que coisa linda, aleluia! Essa passagem, aqui do capítulo 3 de Êxodo, nos leva a refletir quais são as sandálias em nossa vida que nos impedem de sentir plenamente, de estar verdadeiramente presentes e sensíveis ao que nos rodeia. Quais são as sandálias que têm impedido você de sentir a presença de Deus? O que tem impedido você de se derramar plenamente diante do Senhor? O que tem impedido você de tocar no lugar sagrado? De colocar seus pés no Santo dos Santos? Quais as sandálias que tem impedido? Será que são as sandálias do orgulho? Será que são as sandálias da altivez ou da autossuficiência? Ou talvez você pensar assim, eu já sei de tudo, eu já conheço tudo, eu já tenho acesso a tudo. Isso tem impedido você de viver o novo de Deus, de entrar numa nova dimensão do espiritual? Moisés quase perdia isso, mas o Senhor diz, tira as sandálias dos pés, Moisés, porque o lugar em que tu estás é santo. Quando Moisés tira a sandália, ele sente a presença do Eterno, a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e ele pôde acessar essa presença através do toque, no fogo, no calor da presença de Deus naquele lugar. Aleluia! Glória a Deus! Quais barreiras estão nos afastando da experiência do sobrenatural de Deus? Será que você racionaliza demais? Será que você pensa demais? Eu, por muitos anos, eu tive muitas dificuldades, ainda hoje eu tenho dificuldade em falar em línguas, porque eu tenho tanto medo de ser uma coisa da minha própria entendimento, da minha própria carne, que eu me reservo a falar nos meus momentos de intimidade com Deus. Então é algo assim que às vezes impede o racional, a racionalidade, talvez o pensar demais, talvez o racionalizar demais, talvez o intelecto possa impedir você de viver o extraordinário, de sentir essa presença poderosa do sobrenatural de Deus. É essencial buscar uma conversa íntima com Deus, permitindo que Ele ilumine quais aspectos de nossa vida nos separam dEle. Precisamos ter uma intimidade tão profunda com o Senhor, que não exista nada coberto por uma sandália, que tudo seja desnudo à presença daquele que pode todas as coisas e que tem o poder para mudar a nossa história. A jornada para se aproximar de Deus envolve identificar e remover as sandálias que nos protegem. Qual armadura você tem usado? Qual sandália você tem colocado para lhe proteger? Para impedir que você acesse a presença de Deus? Quais as sandálias que nos protegem, mas ao mesmo tempo nos isolam da experiência plena de viver o fogo da presença do Pai? O que será que tem lhe impedido?
Hoje esse devocional leva-nos a essa reflexão, a pensar sobre isso. Quais são as armaduras, quais são as sandálias que nós temos calçado, que tem nos impedido de acessar a presença, que Moisés precisou tirá-las para poder chegar na presença, no fogo, no calor do sobrenatural. Aleluia. Ao nos descalçarmos, figurativa e espiritualmente, abrimos nosso coração e nossa alma para a sensibilidade da intimidade com o Pai, permitindo que a santidade do seu caminho nos envolva plenamente. Quando nós deixamos o Senhor entrar em todas as áreas, porque às vezes a gente diz assim, Jesus toca aqui, faz assim, faz desse jeito, mas nesse lado aqui tu não toca não, Jesus no meu trabalho deixa que eu resolvo, Jesus, meu marido deixa que sou eu quem escolho, não, meus filhos sou eu que sei como é que eu cuido. E a gente vai calçando, vai colocando sandálias que vão nos impedindo de acessar a plena presença de Deus. Vão nos impedindo de viver o que Deus tem para nós vivermos no seu sobrenatural. Só uma vida de intimidade profunda com o Senhor, permitindo que sua santidade e o seu caminho nos envolva completamente, nos desnudando das nossas armaduras, nos descalçando das nossas sandálias, é que nós vamos ter acesso plenamente a essa presença santa. Aleluia! Glória a Deus! Deus não queria que as sandálias de Moisés o impedissem de pisar no chão das possibilidades, das verdades que mudariam sua rota de vida para sempre. Moisés ia deixar de ser agora um pastor de ovelhas, no qual ele estava sendo há 40 anos, para ser um pastor de pessoas, para ser um legislador, para ser um príncipe de Deus, para ser um governador daquele povo, um libertador, um restaurador de Israel. Mas Moisés só teve acesso a isso depois que ele tirou as sandálias dos pés. E ele pisou naquele chão que estava aquecido pela presença de Deus. Você precisa tirar essas sandálias. Se desnudar de toda a armadura, se descalçar das sandálias que o impedem de acessar a presença de Deus e viver o que Ele tem para a sua vida. Assim somos chamados a andar descalços diante do Senhor, descalços em nossa essência, descalços no nosso coração, descalços no nosso intelecto, descalços na nossa razão, não deixar nenhuma área restrita, deixar que Deus tenha acesso a todas as áreas da sua vida, do seu coração, do seu sentimento. Priorizar a Deus, entender que Ele tem livre acesso a você. Aleluia! Quando nós fazemos isso, quando nós deixamos, quando o Senhor nos chama para andar descalço, nós cedemos a isso, tiramos essas nossas sandálias da nossa essência, nós somos libertos das amarras que nos detêm. Somente assim, despojados de todas as barreiras, tirando todas as sandálias que impedem de nós acessar o lugar santo, podemos verdadeiramente experimentar o chamado do Senhor em nossa vida e dizer sim a esse chamado. Responder, eis-me aqui, Senhor, a esse chamado. Bom dia, Joyce, a paz do Senhor, minha querida. Bom dia, Aninha, paz do Senhor. Você que chegou agora, nós já estamos concluindo o nosso devocional. Nosso devocional hoje tem como título Descalça em si mesmo. Nós estamos falando que muitas vezes nós vestimos armaduras, nós calçamos sandálias, e essas sandálias nos impedem de sentir o calor da presença. Assim como Deus disse para Moisés, tira a sandália dos pés, Moisés, porque o lugar que tu pisa é santo. Para ele sentir esse lugar, para ele ter acesso ao calor dessa presença, ele precisava tirar as sandálias. Nós também precisamos tirar as nossas sandálias. Sandálias que às vezes nós usamos na nossa racionalidade, e a gente começa a dizer, não, será que isso é de Deus? Não, mas essa pessoa aí vai ser usada por Deus. Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. E Ele age como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus não está preso numa caixinha como nós queremos. Deus não faz do jeito que nós achamos que tem que fazer. Ele faz do jeito dEle, da maneira dEle, na hora dEle, como Ele quer. Aleluia! Por isso que eu amo esse Deus. Porque Ele é extraordinário.
ele não se prende à denominação, ele não se prende a usos e costumes, ele não se prende à maneira que a gente acha que tem que ser. Ele age do jeito que ele quer. Moisés fica surpreendido porque a sarça não se consumia. Aí o Senhor diz: Moisés, para tu acessar isso aqui, tu precisa tirar as sandálias dos pés. Para você acessar tudo que Deus tem para a sua vida, você precisa se desnudar de toda a armadura. E você precisa descalçar os seus pés, para que você sinta o calor do fogo da presença. Amém, meus queridos irmãos? A nossa frase de hoje, ele diz assim: Deus está em busca de homens e mulheres capazes de andar descalços dentro de si mesmos. Esse andar descalço aqui não é você tirar simplesmente a chinela dos seus pés e ficar com os pés descalços. É se descalçar das sandálias do seu interior, daquilo que impede você de acessar a presença de Deus. A palavra de hoje é encontro. Às vezes a pessoa está há 20 anos na igreja, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque depois que você acessa essa presença, depois que você tem esse encontro, é como diz a canção, não tem outro lugar mais que você queira estar. É no Santo dos Santos que você quer viver. Você não quer nunca mais sair desse lugar da presença. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas meu coração está queimando com esta palavra. Depois, você que chegou no final, assiste esse vídeo todinho de novo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Descalço em si mesmo. Isso é um desafio para mim. O quanto eu preciso, Senhor, ficar descalço em si mesmo. Tem tantas coisas que eu racionalizo demais, penso demais e perco de acessar essa presença santa. Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, em nome de Jesus, faça por você aquilo que eu não posso fazer. É como diz a canção: quem já provou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Depois que você acessa esse lugar, depois que você fica descalço em si mesmo, tira as sandálias que impedem você de pisar, você não sabe mais viver em outro lugar. E aonde você estiver, você pode clamar por este lugar que você vai ter acesso novamente ao Santo dos Santos. Deixa eu orar por você. Paizinho querido, Paizinho, muito obrigado, Paizinho. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque, apesar de sermos tão falhos, tu nos faz acessar, Senhor, o lugar da presença. Nos ajuda, Paizinho, a tirar as nossas sandálias. Sandálias que nos impedem de mergulhar no teu rio. Porque com sandália fica mais difícil. Como tu disseste, Senhor, para Ezequiel: entra mais. Entra um pouco mais. Ele entrou, só cobriu os artelos. O Senhor diz: entra mais. Vai mais fundo. O Senhor não quer que nós andemos no raso. Que nós tiremos as nossas sandálias dos pés. Para que nós possamos nos aprofundar no rio da presença. No calor da essência. No fogo da presença do Eterno. Em nome de Jesus. Nos ajuda a acessar, Senhor, os lugares mais profundos da tua presença. E nos ajuda a viver o sobrenatural que tu tens para cada um de nós. Assim como tu fizeste na vida de Moisés, faz de novo na nossa vida. Que nós tenhamos um encontro verdadeiro e sincero contigo. Em nome de Jesus, continua conosco. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na nossa pequena fé, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas blindagens. Tira essas blindagens em nome de Jesus, que nós possamos ter acesso à tua presença. É o que eu te peço. E em nome de Jesus eu te agradeço nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Um beijo
coração de vocês. Compartilha aí com alguém essa live. Abençoa a vida de alguém. Faz essa pessoa entender que a gente precisa tirar as sandálias para acessar a presença. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo para vocês.